Glória a Deus. Podem se assentar por 2 minutinhos? Não pode se assentar. Eu queria, antes de começar a mensagem, antes de começar a pregação, eu gostaria de pedir para você uma oração. Se você pudesse ceder uma oração sua, você pode fazer isso? Eu queria chamar aqui na frente todo o corpo de obreiros e ajudadores da obra de Deus. Eu sei que alguns estão até na escolinha nesse momento, mas eu gostaria de chamar eles aqui, todos os obreiros, os meus intercessores. Cadê o pessoal da intercessão também, que faz parte da intercessão? Vem cá, por favor. Vocês que têm vindo aqui 7 horas da manhã, sabe? Então, a obra de Deus, ela é feita de pessoas que intercedem. Cadê os meus intercessores? Que toda quinta-feira está aqui, que me ajuda, porque ministério, cadê os ministérios das mulheres também, as voluntárias que ajudam, que cooperam, que fazem. Então, essas pessoas que aqui estão, que vêm aqui na frente, são pessoas que amam fazer a obra de Deus, amém, irmãos? Então, tudo isso aqui que nós fazemos só é possível porque essas pessoas têm se empenhado, muitas vezes até sacrificado, que às vezes eu falo assim, mas hoje eu tenho que ir para a igreja, hoje eu tenho culto, hoje isso. Eu sei que às vezes parece até que essa pessoa está trocando, né? Às vezes a gente fica até olhando assim e falando, igreja, será que não pode faltar um dia nessa igreja? Não é? Eu entendo o teu lado também, mas aqui há pessoas que estão dispostas a ajudar e se movem a fazer isso aqui toda segunda, toda quarta, toda sexta, toda quinta-feira, domingo. Essas pessoas estão aqui visitando hospitais, ajudando, evangelizando, fazendo de tudo para ganhar almas. Então eu gostaria de pedir a sua oração pela vida dessas pessoas aqui que fazem obra, porque eu sozinho não consigo absolutamente nada. Eu falei para eles, nós somos um time, e um time luta junto, briga junto, se cair vão cair junto, e levantar vão levantar junto, amém, igreja? Então estenda a mão para cá, dirija a sua oração pela vida deles. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu abençoo neste momento a cada um, meu Deus, obreiros, voluntários, pessoas que se dedicam a ajudar a ganhar alma, Pai. Como o apóstolo Paulo diz, faz de tudo para ganhar alguns. E eu sei, Senhor, alguns deixam às vezes a família, saem no meio de uma festa para poder cumprir um compromisso, mas eu peço ao Senhor que traga esse em dobro também para a família deles, Pai. A família que fica, a família que entende, a família que ampara, a família que às vezes também até cobra. Senhor, abençoa, Pai, essa casa, a casa de cada um deles, meu Deus. Eu peço a tua bênção pela vida deles, Pai, que o Senhor possa multiplicar o vigor, ânimo, Senhor, a cada dia mais, de cada um deles, Pai, que tem se empenhado de todo o coração para ajudar, para fazer o melhor, Pai, o melhor sempre para o Senhor, meu Pai. Eu agradeço pelo Senhor ter colocado essa equipe, Senhor, aqui no Céu Azul, Jesus. Te agradeço pelas famílias, meu Pai, de cada um deles, meu Deus. E eu peço ao Senhor, abençoa com o teu poder, com a tua graça, a vida desses homens de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Você que acredita, diga graças a Deus, dá a palavra no nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos, vocês são demais. Deus abençoe vocês, vocês são demais. Vocês trouxeram a sua Bíblia? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Eu disse esses dias, se você não trouxe, baixa uma Bíblia no seu celular. Baixa uma aí agora. Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. O tema da nossa mensagem é escolhas. Escolhas. Eu quero que você me ajude a pregar. Você vai falar com a pessoa que está ao seu lado. Você tem dificuldade ou facilidade para fazer escolha? Pergunta para ele, você tem dificuldade ou facilidade para fazer escolha? A escolha é uma das coisas
importantes na nossa vida cristã: escolha. Todos nós ganhamos esse livre arbítrio de fazer escolhas. Nós podemos fazer a escolha da qual nós decidimos fazer. Todos nós aqui somos livres para fazer escolhas. Mas todos nós aqui também somos prisioneiros. Todos nós somos prisioneiros das consequências. Então eu acredito que para ter uma vida abençoada em 2025, vai depender de escolhas. Esse texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, e que tenho proposto a vida e o que, igreja? A bênção. Aí Deus fala assim, ó: escolhe, pois, a vida para que viva, tu e tua semente, amando ao Senhor teu Deus e dando ouvido à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, ou longura dos teus dias, para que fique, olha só, igreja, para que fique na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que havia de dar. Amém, igreja? Então olha para mim, preste atenção. O livro de Deuteronômio é um livro que repete as leis. Repete as leis. E o Senhor está tratando com o povo a sua prévia final, dizendo assim: olha, hoje eu tomo por testemunha os céus e a terra. Coloco diante de vocês a vida e a morte. Bênção e o que, igreja? Maldição. Vocês fazem a escolha. O que vocês vão decidir daqui para frente é a escolha de vocês. A grande pergunta que eu me fiz é se alguém naquele exato momento teria dúvida de escolher vida e bênção, ou maldição e morte. Fica claro para você? É fácil fazer uma escolha como essa, igreja? Escolher vida ou morte? O que você escolhe? Vida. Maldição ou bênção? O que você escolhe? É simples ou não é? Parece muito simples. Não há dúvida de ninguém aqui, se eu colocasse qual escolha você faria, te perguntasse, entrevistasse, ninguém sem dúvida aqui nesse exato momento escolheria algo errado. Mas por que a gente vê tantas pessoas fazendo escolha errada? Fazendo escolha de morte, que leva à destruição de um casamento, de um relacionamento entre pais e filhos, de morte espiritual. Por que tem tanta gente escolhendo morte, sendo que Deus colocou o que, igreja? Vida. Por que tem tanta gente escolhendo maldição? Por quê? Se é uma coisa tão óbvia, por que nós estamos errando na escolha? E a primeira questão que Deus trata ao meu coração é que, por que as pessoas fazem a escolha errada? Porque as pessoas estão rejeitando o óbvio. Isso aqui está óbvio para você, sim ou não, igreja? Será que nós aqui hoje estamos vivendo esse mesmo problema? Rejeitar aquilo que é o quê? Óbvio. Não, pastor, eu escolheria a vida. Será que talvez hoje tudo que você tem passado na sua vida não é o resultado das suas más escolhas? Escolhemos sempre morte. Deus fala: escolhe vida, filho, mas você escolhe morte. Escolhe a bênção, mas você escolhe sempre maldição. Porque perceba que maldição não vem da parte do diabo. Deus está falando: sou eu que coloco, é você que escolhe. O que você está escolhendo? E aí a gente começa a perceber que as pessoas começam a errar no óbvio. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, bem simples. É óbvio que a gente não pode gastar mais do que... Não é óbvio.
acha que o cartão de crédito é extensão do nosso salário? Por que a gente acha isso? Que o cartão de crédito é extensão do quê? Aí você olha para o cartão de crédito, tem 3 mil no cartão, tem 4 mil, 10 mil no cartão de crédito. A gente acha que é extensão do quê? Não é óbvio. Não é óbvio isso, irmãos. Não é óbvio que não se faz dívida sem pagar primeiro a que está devendo. Está vendo que eu estou falando uma coisa bem simples. E a gente está fazendo escolha sempre o que, igreja? Bem óbvio. Aí eu fiquei pensando, assim, por que a gente faz isso? Por que a gente está errando em coisas tão óbvias? Por que a gente está tropeçando nas nossas escolhas? Por que nós estamos acarretando maldição em cima de maldição? Parece que a vida de alguns não sai. Entra anos, sai ano e continua a mesma coisa. E foi onde Deus, o Senhor, falou uma coisa bem clara para mim e audível. Enquanto você não vencer os inimigos das suas escolhas, você não consegue escolher. Enquanto você não vencer o inimigo do que, igreja? Olhe para o irmão que está do seu lado assim, ó. Você é o maior inimigo das suas escolhas. Não é o diabo. Não é o diabo, sim, pastor. Não é. Não, pastor, é a ação do mal. Não é. Calma que você vai entender. Para a gente começar a escolher certo, porque a nossa missão aqui, nós temos um ano inteiro agora para tomar escolhas certas na vida, amém, irmãos? Temos escolhas assertivas. Eu não estou dizendo que a gente vai ser um expert, que a gente nunca vai errar, não é isso. Mas a vida de algumas pessoas se tornou um loop de fazer escolha o quê? É no sentimental, errado. É no financeiro, no profissional, na vida espiritual. É um loop. E não vai, irmãos. E a gente se pergunta, será que fizeram trabalho de macumba? Não fez. É apenas suas escolhas. São apenas suas escolhas. Agora, preste atenção no que eu vou falar para você. Sobre esse inimigo. O primeiro inimigo, o próprio Senhor Deus diz aqui no 10º mandamento. Quem sabe o 10º mandamento? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. 10º mandamento. 10º mandamento. Versículo 17 diz assim, ó: não cobiçarás a casa do próximo, não cobiçarás a mulher do teu, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu. Então vem para mim, um dos maiores problemas das nossas escolhas hoje, o que está matando as nossas escolhas, é a nossa cobiça. E é difícil a gente lidar com isso, porque se perguntar para qualquer pessoa aqui agora, nesse exato momento, você tem cobiça? Todo mundo vai negar. Eu não cobiço nada, não. Eu cobiçar o que é dos outros, eu não quero nada do que é dos outros. Será que hoje a roupa que você está vestindo não é produto daquilo que você viu em alguém? O que é cobiça? Eu vou definir para você o que é cobiça. Eu gostaria que você anotasse. Cobiça é desejar o que não é meu. Desejar o que não é. Agora tem um detalhe principal. A cobiça é desejar o que Deus não me deu. É desejar o que Deus não. É isso aqui que começa a implicar nas nossas escolhas. Porque quando o Senhor traz um mandamento, Ele traz aqui mandamento. Ele diz, olha, não cobiçarás, é um mandamento. É uma lei que eu estou colocando no meio do meu povo. Porque eu sei o poder que tem a cobiça. Quando eu começo a olhar para aquilo que é dos outros, eu esqueço aquilo que é meu. Eu começo a cobiçar aquilo que é dos outros, esqueço que é meu.
E aí pare para pensar, irmãos, pare para pensar. Você quer saber se você é uma pessoa que cobiça? Quer saber disso? Você quer saber sim ou não? Então vamos lá. Olha para o seu pedido. Olha para o seu pedido de hoje. A grande maioria das pessoas hoje, o que elas pedem dentro de igreja? Que elas querem ter mais. E a pergunta é, ano entra ano, por que as pessoas estão sempre pedindo, querendo ter? Por quê? Por que a gente quer ter mais? Porque a gente acha que aquilo que Deus nos deu no ano não foi. É aqui que começam as nossas escolhas erradas. As nossas escolhas erradas começam na nossa perdição, igreja. As nossas escolhas erradas começam aonde? Na perdição. Nós todo ano, entra ano, olha que coisa louca, entra ano, sai ano, e nós estamos pedindo mais. A questão não é Deus dar mais, a questão é a gente vencer as nossas cobiças. E se contentarmos com aquilo que Deus o quê? Nos deu. Olha para o irmão e pergunta, você está contente com aquilo que Deus te deu? Não é o que o apóstolo Paulo fala? O apóstolo Paulo fala assim, eu aprendi a me contentar. Então o Antônio de cobiça é contentamento. Estou contente. Cara, esse ano, olha, Deus fez tantas coisas, Deus operou de tal maneira, e a gente já pensa, eu quero. Por que eu quero mais? É porque eu estou pensando naquilo que é no mundo. Então, aonde começa o nosso erro? Aonde nós começamos a falhar, igreja? Nas nossas orações, nas nossas petições. Porque nós estamos querendo mais, mas não estamos compartilhando mais. E aí, para isso, você tem mais, mas olha o nível de quanto você compartilha. Então imagina Deus olhando para nós, irmãos, nós pedimos mais, Senhor, eu quero mais, Senhor, faz mais pela minha casa, faz mais pela minha empresa, faz mais por isso, faz mais por aquilo, faz mais, Senhor. E Deus fala, eu fiz já tanto, mas o tanto que eu fiz parece não ser o quê? Suficiente. Porque não é o tanto que Deus possa fazer transbordar, o problema é a cobiça, irmãos. Porque eu estou sempre olhando para os outros. Para os outros. Então, se você quer começar a escolher certo, comece a vencer as suas cobiças. A sua vida não tem nada de errado. A sua vida não tem nada de errado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A sua vida é uma bênção, amém, igreja? Mas a única coisa que pode atrapalhar a sua vida é a sua cobiça. Achar que não é o suficiente aquilo que o Senhor já te deu. Olha de onde você saiu. Olha onde você está hoje. Quem está entendendo isso aqui, igreja? Olha onde você saiu. Olha onde você era. Quem você era. O que você tinha antes. Não era. Pastor, eu só andava de busão importante de carro, cara. Olha como você está. Você está bem. Pastor, eu só ando de carro do mundo. Mas onde você saiu? Progrediu. Sempre avançou. Deus sempre enviou. Deus nunca te deixou na mão. Quem está entendendo isso aqui, igreja? Mas nós precisamos vencer isso. Nós precisamos colocar esse mandamento veemente no nosso coração. Por que eu quero mais? Será que é porque eu quero compartilhar? Ou será porque eu estou olhando o terreno do outro? Essa é a pergunta que nós vamos fazer daqui para frente. Por que eu estou querendo o quê? Por quê? Porque eu quero compartilhar, ou porque eu quero simplesmente olhar para o outro e dizer, estou melhor que você agora, olha o que eu tenho, olha isso. Porque a gente vive hoje, irmão, nas redes sociais, e nas redes sociais é o quê? É expor quem está melhor, quem está bem, quem faz, mas para tudo gerar a quebra do quê? Do mandamento chamado, o próprio Senhor Deus fala, não cobiçarás. Então trata isso no seu coração. Se você quer fazer a escolha certa, trata isso no seu. Segunda coisa importante, Salmos 81,
versículo 12. Salmo 81, 12. Salmo 81, 12 diz assim, ó: assim deixaram de andar no que, igreja? Deixei andar na teimosia do seu e dos seus próprios conselhos. Deixei. Preste atenção, esse texto fala assim, ó: eu deixei. Reparou que nós demos em Deuteronômio, está escrito assim, ó: eu coloco a bênção e a maldição. A vida aí ele fala assim, você viu o conselho que ele dá em Deuteronômio? Escolhe a vida. Como se dissesse assim, Sérgio, escolhe a vida, cara. Sérgio, escolhe a... Só tem uma hora que a gente fala assim, não estou assim, não. Sérgio, escolhe a vida, escolhe a bênção, cara. Escolhe, aí mas a gente faz o quê? Aí tem uma hora que Deus fala assim, ó: eu vou deixar. Já que ela quer, eu vou. Ele está falando sobre a teimosia, a insistência. E muitas pessoas hoje, irmãos, estão fazendo escolha errada por causa da sua teimosia. Como tem gente teimosa? Deus fala. O comportamento de Deus é um comportamento igual de um pai. Talvez você fale assim, meu pai é chato, minha mãe é chata, ela fica falando. Aí tem uma hora que a mãe fala assim, ó: quer, então vá. Não é que ela queria aquilo, ela permite aquilo, para que você possa ver, de fato, que essa teimosia, aonde ela vai te levar. Não foi a história do filho pródigo? O filho pródigo sai de casa, ele sai de casa porque ele quer viver aquilo que está no seu coração. Ele tem. Pai, dá minha parte do bem significado, vou embora, vou viver a minha vida. E a minha vida? Quer viver essa vida aqui? Ele faz isso. E a teimosia, aonde ele leva? Aonde leva? A vida que ele decidiu tomar, aonde o levou? As escolhas dele, aonde levou, irmãos? Essa história do filho pródigo é a minha história, é a sua história. Quando a gente começa a teimar, aonde nos leva? Aonde? A Bíblia fala que ele desejava encher os seus estômagos com a comida que os porcos o quê? Levou ele para o chiqueiro. Não levou ele para o lugar certo. E isso eu quero que você entenda. Porque às vezes a gente são teimosos demais. E tem uma hora que a gente tem que parar e analisar que o que a gente está vivendo só é fruto de teimosia. Sendo que Deus tem para nós um caminho de vida. Amém, irmãos? Deus tem para nós um caminho de vida. Então faça essa autoanálise aqui hoje. Porque é essa teimosia que atrapalha. Chega uma hora que Deus fala assim, eu não vou ficar brigando, eu não vou ficar lutando, eu não vou ficar disputando, eu vou ficar sinalizando mais. Deus fala, vou permitir. Quer viver isso? Você quer mesmo fazer isso? Quero. Agora, para você vencer a sua teimosia, é só você olhar para onde você está indo. E quando o filho pródigo ele faz isso, ele desperta, ele olha e faz a autoanálise, o que ele tinha, onde ele veio parar. Ele está dizendo, olha, eu desejava comer a comida que os porcos comiam, mas na casa de meu pai tem abundância do que, igreja? E a única forma de você vencer a sua teimosia é com a humildade, é com arrependimento. Foi o que o filho pródigo fez. Ele volta para a casa do pai, humildemente, e o que, igreja? Arrependido. Então, se você quer hoje vencer, mudar as suas escolhas, a primeira luta que você vai ter é com a sua própria teimosia, com você mesmo. E a gente às vezes demora, irmão, para sair disso. Nós demoramos às vezes para sair disso. Não queremos assumir que temos o quê? Essa teimosia dentro de nós.
E a coisa é tão simples como o Senhor está dizendo assim: olha o que ele está dizendo, escolhe a vida para que viva. Diga para o irmão que está do seu lado assim: ó, escolhe a vida para que viva. Terceira e última coisa que atrapalha a gente fazer as escolhas. Primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. A versão que eu estou lendo é a versão da NVI. Na NVI diz assim: primeira carta que Paulo escreve aos Tessalônicos. Diz assim: não dominado pela paixão, desejos desenfreados, como os pagãos, que desconhece a Deus. Deus conhece a quem? Então olhe para mim, Paulo está falando de sentimento. A paixão é um sentimento mais avassalador dentro da pessoa. É a paixão que derruba muitas e muitas pessoas. E é muito fácil a gente se apaixonar por muitas coisas nesse mundo. Muito fácil. É muito fácil criar algumas paixões no nosso coração. Você vai perceber que quando Paulo está tratando isso, é que Paulo está vendo a igreja sendo direcionada para um outro caminho, por causa daquilo que está sentindo. Sentimento. Então preste atenção. A paixão, ela é um sentimento que puxa a gente para fora do caminho. E por causa da paixão, as pessoas são capazes de atropelar os seus princípios. São capazes. Por causa da sua paixão, ela pega o trem errado. Ela é capaz de passar por cima da sua família por causa do quê? Da sua paixão. Então olhe para você hoje. A autoanálise é essa que nós vamos fazer aqui hoje. Eu quero ter um ano muito abençoado. Mas como é que estão as minhas escolhas? Porque se eu for entrar um novo ano fazendo as mesmas escolhas, os resultados serão da igreja. Os mesmos. Não vai mudar. É isso que a gente tem que parar e fazer essa autoanálise aqui em nós. Só que para mim fazer a escolha certa, eu vou precisar vencer a minha paixão. A minha paixão. Esse sentimento que está levando eu para outro caminho. Esse sentimento que sempre empurrou eu para outra direção. E uma das coisas mais difíceis ao lidar com o ser humano é sobre o sentimento. É sobre o sentimento. Então faça essa autoanálise aqui de você hoje. Eu quero mudar de vida, pastor. Eu não quero mais essa vida que eu estou levando. Eu não quero mais andar nesse caminho. Agora há uma escolha a se fazer. Há uma escolha a se fazer. E a única forma de você permanecer nessa escolha que você vai decidir aqui hoje é se você vai permanecer com Cristo. Porque vai abrir essas portas, tudo vai acabar, você vai voltar para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho, e tudo vai continuar da mesma forma. Agora, o que vai mudar nessa escolha, para você permanecer nessa escolha, é se você também vai permanecer com Cristo. Não tem jeito. A única forma, você pode ter entendido tudo sobre essa palavra, mas você só consegue ter forças para permanecer nessa escolha se você continuar com Cristo. Porque sozinho você não vai conseguir. Eu já vi pessoas lutarem tanto, mas não conseguiram. E a única forma é essa. Se você quer daqui para frente mudar a sua história, é hora de fazer uma escolha. É hora de tomar essa decisão. Continuar na maldição e morte, ou bênção e vida. É você que escolhe. É você que escolhe o que a sua família vai trilhar daqui para frente. O que a tua casa vai trilhar, o que a tua empresa vai trilhar. É você que faz a escolha de como vai ser a sua vida daqui para frente. Amém, igreja? Escolha. Faz a sua escolha. Amém? Vamos aplaudir a Jesus de forte.
Olhe para mim agora. Nós vamos fazer essa oração aqui. E essa oração é para você tomar uma decisão, fazer uma escolha. Vou continuar do mesmo jeito, eu vou mudar. Porque, deixa eu falar uma coisa para você que eu disse aqui, para as pessoas que receberam um projeto de vida. Você recebeu esse projeto de vida? Não sei se você recebeu. Mas as pessoas que receberam esse projeto de vida, abre para mim, Júlio, por favor, o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. É um projeto que nós fazemos todo ano para a nossa vida. É um projeto que nós fazemos. E eu falei para as pessoas que receberam o projeto. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está aqui na tela. Tudo tem o seu tempo determinado. Nesse livro está dizendo assim: há tempo de morrer e há tempo de nascer. Há tempo de plantar e há tempo de colher o que se. Então, olha o que o texto fala. Só que aí, no meio desse texto, está dizendo assim: ó, há tempo para todo o propósito debaixo da rocha. Não escute o que eu falo para você. Preste atenção nisso aqui. Não dá tempo de fazer todas as coisas. Não, pastor, não. A Bíblia está dizendo: há tempo para todo propósito. Por isso que eu quero que você entenda: se você não tiver um propósito, você não consegue. E o que mais está matando essa geração é uma geração que está vivendo sem propósito. Qual é o seu propósito? Você tem propósito? Porque se você não tiver, não dá tempo. Não dá tempo, não. Uma hora eu faço, um momento eu faço, uma hora eu vou para Jesus, uma hora eu me converto, uma hora não tem jeito. Não dá tempo, irmão. Não dá. Vou dizer para você que não dá tempo para fazer todas as coisas. Só há tempo para todo propósito. Qual é o seu propósito? Qual será o seu propósito esse ano? Fazer uma faculdade? Fazer um curso? Qual que é o seu propósito? Pastor, eu quero juntar dinheiro, eu quero sair do aluguel, eu quero comprar minha casa. Pastor, eu quero poder fazer isso com a minha família, eu quero viajar com a minha família, eu quero poder ver minha mãe estar em outro estado. É um propósito que eu tenho no meu coração. Então, propósito, Deus abençoe. Propósitos serão cumpridos, mas quem não tem nenhum, irmão, não adianta. Então, é uma escolha a se fazer aqui hoje. É uma escolha. É uma escolha. Viver uma vida com propósito ou continuar sem propósito. É nós que decidimos. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Nós vamos orar. Que essa oração, talvez você que está chegando aqui agora, talvez você até diga: eu não sei nem orar, pastor. A oração é um diálogo, são palavras sinceras. São palavras daquela que você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu quero mudar as minhas escolhas. Eu não quero continuar do mesmo jeito, da mesma forma. Falar a verdade, eu não tenho mais nem prazer na vida que eu estou vivendo mais. Mas apesar de tudo isso, eu não consegui sair dessa vida. Não tenho mais prazer, não tenho mais vontade de viver da forma que eu vivia, mas eu não consegui ainda sair. E eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar. O Senhor quer te ajudar aqui hoje a ter uma escolha de vida. Amém, irmãos? Não mais de morte. Feche os seus olhos. Pai,